Olá, está começando mais uma edição do programa Além da Notícia, um espaço onde a gente não se contenta com a manchete, a gente vai além. Porque informação você já tem em todo lugar, mas entender o que está por trás dela, isso exige contexto, leitura crítica e principalmente disposição para encarar os fatos como eles são. Eu sou Bruno Araújo e a partir de agora você acompanha análise, bastidores e aquilo que muita gente prefere não dizer, mas que precisa ser dito. O Além da Notícia está no ar. A ação do Ministério Público Federal contra a Prefeitura do Natal escancara um problema que já vinha sendo percebido por moradores, comerciantes e turistas em Ponta Negra. A engorda da praia virou uma obra incompleta. E talvez mais grave do que isso, uma obra feita sem resolver aquilo que deveria ser prioridade absoluta, que é a drenagem. Porque não estamos falando apenas de poças d'água após a chuva. O que o MPF descreve é uma situação de risco ambiental, sanitário e econômico. Água acumulada, mistura com esgoto, erosão próxima ao Morro do Careca e perda gradual da faixa de areia recém-construída. Ou seja, o cartão postal do Rio Grande do Norte pode começar a deteriorar justamente depois da intervenção que prometia revitalizar. E há um ponto muito simbólico nessa ação. Enquanto o Ministério Público pede medidas emergenciais para evitar agravamento das inundações, a Prefeitura anuncia concurso para projeto de paisagismo e urbanização da orla. Parece haver uma inversão de prioridades. É como decorar uma casa que ainda tem infiltração nas paredes. O mais preocupante é que os próprios estudos técnicos apontam falhas graves no sistema de drenagem da região. Tubulações falsas, galerias bloqueadas e dissipadores que não cumprem a função. Não é um detalhe técnico qualquer. É a estrutura básica necessária para que toda a obra funcione. E aí surge uma pergunta que é inevitável. Como uma intervenção bilionária, debatida durante anos, avança sem que a drenagem esteja plenamente resolvida? Porque agora o risco não é apenas ambiental, é também financeiro. O próprio MPF alerta para a possibilidade de prejuízo vultoso com relação a necessidades futuras de refazer partes da engorda. Outro aspecto delicado é a acusação de falta de transparência. O Ministério Público Federal afirma que tentou obter documentos técnicos da obra e não conseguiu. Os tribunais de conta da União e do Estado também apuram problemas relacionados à obra. No caso do TCU, as suspeitas vão desde o uso inadequado de recursos da Defesa Civil até fragilidades técnicas, ambientais e contratuais no projeto executado pela Prefeitura do Natal. Por isso, o Tribunal de Contas do Estado também abriu investigação para apurar possíveis prejuízos financeiros e danos ambientais. E isso reforça uma percepção que começa a se consolidar. A obra que foi apresentada como uma solução definitiva para Ponta Negra pode acabar se transformando em um caso emblemático sobre planejamento precário e fiscalização insuficiente. A verdade é que Ponta Negra deixou de ser apenas uma pauta de engenharia, virou uma discussão sobre planejamento, responsabilidade pública e capacidade de execução do poder público. O turismo é um dos motores da economia potiguar e qualquer dano permanente naquela área atinge diretamente a imagem, a geração de emprego e a arrecadação do Estado. Agora, a Justiça deverá decidir se concede ou não a liminar pedida pelo MPF. Mas, independente da decisão, fica um alerta importante. Grandes obras não se sustentam apenas em impacto visual ou discurso político. Sem planejamento técnico sólido, a conta chega. E, geralmente, chega mais cara para a população. A nova pesquisa Futurapex revela um dado que talvez seja o principal retrato político do Brasil neste momento. A crise de confiança que deixou de atingir apenas um poder específico e passou a contaminar praticamente todas as instituições centrais da República. Os números mostram que 60% dos brasileiros desaprovam o Congresso Nacional. O Supremo Federal aparece logo em seguida com mais de 54% de rejeição. E o presidente Lula também registra desaprovação acima dos 50%. É um cenário que chama atenção porque indica um desgaste simultâneo do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Isso tem um significado político importante. Não se trata apenas de uma insatisfação pontual com um governo ou uma decisão específica. Existe uma percepção difusa de fadiga institucional. O brasileiro olha para Brasília e muitas vezes não consegue identificar quem efetivamente resolve seus problemas do dia a dia. O Congresso sofre desgaste por pautas que frequentemente aparecem distantes da vida real da população.
além da percepção histórica de privilégios e baixa produtividade. O STF enfrenta resistência crescente após anos de forte protagonismo político e decisões que dividem opiniões em temas sensíveis. E Lula, mesmo mantendo uma base social consolidada, sente o impacto da inflação de alimentos, da frustração econômica de parte da população e, claro, da polarização política permanente. Talvez o dado mais relevante da pesquisa seja justamente o fato de que ninguém sai fortalecido dela. Em outros momentos da história recente, quando um poder se desgastava, outro ocupava esse espaço de confiança. Hoje, o cenário parece diferente. Há uma erosão mais ampla da credibilidade institucional. E isso produz um ambiente perigoso para a democracia. Porque quando cresce a sensação de que nenhuma instituição representa adequadamente a população, abre-se espaço para radicalização, descrença política e soluções simplistas para problemas complexos. Ao mesmo tempo, a pesquisa ajuda a explicar o clima de antecipação eleitoral que já domina o país, mesmo faltando meses para as eleições. Com níveis elevados de desaprovação em diferentes centros de poder, cresce a disputa por quem conseguirá captar o sentimento de mudança e insatisfação do eleitorado. E se buscarmos um olhar mais positivo sobre o cenário, a insatisfação das pessoas pode ser manifestada da melhor e mais democrática forma possível: o voto. É sem dúvida um momento delicado, posto que, em alguns casos, figuras que lidam bem com a atração da opinião pública podem se beneficiar dessa insatisfação quase generalizada. Por outro lado, é a oportunidade para fazer as mudanças que se julgam necessárias em busca de poderes que representem melhor a vontade do povo, porque essa sim deve ser soberana. O episódio envolvendo a IP mostra como no Brasil de hoje, praticamente qualquer assunto, até mesmo a fiscalização sanitária, pode ser rapidamente transformada em guerra política e disputa de narrativa nas redes sociais. O que começou como uma ação técnica da Anvisa, baseada em apontamentos sobre possível contaminação microbiológica, equipamentos corroídos e falhas no armazenamento de produtos, acabou reinterpretada por setores da direita como uma suposta perseguição política contra uma empresa associada ao bolsonarismo. E aí o debate deixa de ser sobre vigilância sanitária para virar mais um capítulo da polarização nacional que deixa até detergente se tornar um problema. Pouco importa nesse ambiente se a fiscalização teve base técnica, se havia laudos, relatórios ou histórico de acompanhamento regulatório. O foco passa a ser a construção simbólica do conflito político. Nas redes sociais, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro transformaram um tema de controle sanitário em campanha ideológica. Houve vídeos de pessoas simulando beber detergente da marca, parlamentares fazendo propaganda política com produtos de limpeza e lideranças públicas incentivando consumidores a comprar a marca como forma de posicionamento político. Um retrato curioso e preocupante do momento brasileiro, porque a lógica da polarização cria uma espécie de torcida organizada permanente. Empresas, artistas, instituições e até produtos domésticos passam a ser identificados como de direita ou de esquerda. E a partir daí, qualquer medida técnica automaticamente vira suspeita de perseguição ou proteção ideológica. O detalhe que desmonta parcialmente essa narrativa é que a própria investigação teve participação de órgãos estaduais de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro. Além disso, o diretor da Anvisa, ligado ao setor responsável pela medida, foi indicado também durante o governo Bolsonaro. Ou seja, os fatos objetivos acabam atropelados pela necessidade política de alimentar narrativas mobilizadoras. A postura da IP, inclusive, foi muito mais institucional do que política. A empresa informou que está colaborando com a Anvisa, realizando testes independentes e adotando medidas de conformidade regulatória. Não houve discurso de perseguição oficial por parte da companhia, mas talvez o aspecto mais revelador dessa história seja perceber como a política passou a ocupar todos os espaços da vida cotidiana. Não estamos mais falando apenas de eleições ou disputas partidárias. Estamos falando de consumo, comportamento e identidade. No Brasil atual, até detergente virou símbolo ideológico. Isso talvez diga mais sobre o ambiente político do país do que sobre a própria fiscalização da Anvisa. E no próximo bloco, a gente conversa com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, César Maia. O Além da Notícia volta já já.
O programa Conexão, na sua temporada de 2026, está de volta. Todo sábado, ao vivo aqui, às 14h20 da tarde, estou esperando você. Com gastronomia, entrevista, entretenimento e muito mais. Estou esperando você. Compromisso assumido é compromisso marcado. A sua revista eletrônica, sábado, 14h20 da tarde. Quando uma criança sente dor, o mundo inteiro para. Mas quando uma família percebe o sinal a tempo, o mundo pode recomeçar. O osteosarcoma pode causar calor e vermelhidão no local, dor óssea e inchaço. Ao menor sinal, procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce você também. Vem com a gente, vem com a Casa Durval Paiva. Estamos de volta com o programa Além da Notícia e numa conversa aqui com o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, o vereador César Maia. César, no bloco anterior, eu lhe perguntei sobre a avaliação da gestão da prefeita Nilda, que vai aí para o seu segundo ano. Isso. E como é que o senhor avalia esse momento? Já passou aquele primeiro ano, que é um período mais de adaptação da gestão, de conhecimento até da própria máquina. Como é que o senhor avalia? Olha, ela teve um início de dificuldades realmente, né? Nilda quebra um ciclo de 24 anos de poder do mesmo grupo político realmente e vem tirando vícios da máquina, né? Então tinha muitas pessoas dentro do executivo, obviamente, e ela foi fazendo essa remodelação e fez um primeiro ano que eu julgo ser um ano de muitas dificuldades, né? Finaliza o ano, agora começa a fazer obras no município de Parnamirim, né? Começa a dar ordem de serviço em algumas obras, algumas que são importantes para o desenvolvimento da cidade, e eu acho que ela vem fazendo um bom exercício, né? Eu acho que ela tem feito um mandato tranquilo do ponto de vista político também. As forças políticas de Parnamirim se reequilibraram, então a gente vive um cenário muito bom para que a gente possa desenvolver as atividades. Obviamente é um ano e 5 meses, Nilda está à frente, 1 ano e 4 meses do executivo, ainda é pouco tempo, como você disse, para arrumar a casa, mas eu acredito que agora, nesse ano, nós teremos muitas novidades. Avalio o mandato da prefeita Nilda um mandato razoável, um mandato bom, né? Ela tem feito o dever de casa e sou muito esperançoso de que ela irá fazer ainda muito mais. A cidade de Parnamirim, ela cresceu bastante, inclusive em termos populacionais. Ao mesmo tempo que cresce numa velocidade muito grande nesse aspecto, a gente percebe que há uma necessidade de que a infraestrutura e os serviços consigam acompanhar. O senhor acredita que hoje dá para dizer que a infraestrutura da cidade acompanhou esse crescimento populacional? De forma alguma. Essa, inclusive, é uma das minhas principais críticas, né? Parnamirim viveu um boom imobiliário na última década, especialmente nos últimos 15 anos, 20 anos. E nós tivemos aqui, por exemplo, em Nova Parnamirim, que é o maior bairro da cidade, onde nós temos granjas. Hoje são grandes empreendimentos que antes residiam 10 pessoas, hoje residem 3.000 moradores em um condomínio. Então, a cidade não conseguiu acompanhar esse ciclo de desenvolvimento que nós vivemos em gestões anteriores. E nós tivemos hoje e sofremos esse impacto, inclusive no que diz respeito aos serviços públicos. Por exemplo, a saúde, a própria saúde. Em Parnamirim, segundo o próprio IBGE, nós não temos zona rural, mas ainda na saúde, no SUS, ainda temos pessoas e áreas descobertas. Se há um município 100% urbano, teoricamente nós não deveríamos ter áreas descobertas. Vivemos esse grande desafio, as questões, por exemplo, de mobilidade urbana. Aqui, esses grandes bairros, Copabe, Nova Parnamirim, onde nós temos uma população aí de mais de 100.000 habitantes, localizados nesses bairros aqui do Parque das Nações, nós só temos essas duas vias, Maria Lacerda e Abel Cabral, para o fluxo desses veículos. E, consequentemente, nós vamos, daqui a pouco, se não pensar e parar agora, nesse momento, para planejar Parnamirim, executar obras, por exemplo, de mobilidade urbana, como é o caso da Via Verde, nós teremos a inviabilidade desses bairros daqui a pouco.
né? E quando a gente fala de mobilidade urbana, nós estamos falando de tempo de trânsito, de qualidade de vida, de saúde, por exemplo, né? Para essas pessoas. Então, esses serviços acabaram ficando um pouco a desejar frente ao desenvolvimento da cidade. Esse é o grande desafio. Eu digo sempre lá na Câmara Municipal, inclusive para a prefeita Nilda, que a gente precisa pensar a cidade não só de uma forma emergencial, mas a longo prazo, 20, 30 anos, senão a gente vai acabar inviabilizando a moradia de Parnamirim. Que era justamente essa minha pergunta seguinte, presidente. A cidade de Parnamirim, hoje, do ponto de vista econômico, a gente percebe que ela é forte no comércio, mas um comércio que atende especialmente o seu dia a dia. Parnamirim consegue gerar, por exemplo, empregos suficientes para a sua população? Porque a impressão que passa muitas vezes é que o gestor, de maneira geral, vê Parnamirim ainda como uma cidade pequena, uma cidade dormitório, e que as pessoas trabalham em Natal e vão para Parnamirim apenas para dormir, porque a moradia lá era mais barata de se comprar, de se adquirir. Falta uma percepção e um planejamento de fato de uma cidade que possa produzir a sua riqueza, possa de repente ter indústria, possa ter outros atrativos para que a cidade possa se desenvolver de fato. Bruno, você chega num ponto muito importante, inclusive de questionamentos nossos do dia a dia, com o executivo também, que é o quanto o Parnamirim foi perdendo. Em Parnamirim nós tínhamos um polo industrial, nós tínhamos um aeroporto, e em decorrência das forças políticas estaduais, né, que governavam o nosso estado, a gente foi perdendo aos poucos. E a condução do próprio executivo municipal com a questão de isenção fiscal, por exemplo. Então, hoje, nós perdemos indústrias importantes, como a Brasinox, a Coca-Cola, que saíram de Parnamirim e migraram para outros municípios que davam isenção fiscal. O próprio aeroporto, com isso, Parnamirim acabou perdendo muito. E nós temos uma característica importante, apesar do município ter sido um dos municípios que teve um superávit em número de novos empregos no ano passado, nós temos uma grande preocupação, porque Parnamirim tem grandes potenciais, por exemplo, o potencial turístico, e muito pouco explorado. Parnamirim abriga o principal ponto turístico do estado, o mais visitado, que é o Cajueiro de Pirangi, o segundo mais visitado, que é ali a Barreira do Inferno. Então, nós precisamos resgatar esse potencial turístico, que a gente chama de turismo sol e mar, mas também o turismo histórico com a Segunda Guerra Mundial, a importância de Parnamirim na Segunda Guerra Mundial. Nós temos lá um museu e muito pouco explorado. Na verdade, quase nada explorado, né? Essa questão turística, que isso é uma questão que a gente precisa para que Parnamirim volte a se desenvolver, a gerar emprego e renda, obviamente, né? Quando a gente fala de uma nova rota de turismo, de fortalecer essa rota de turismo, nós estamos falando de empresa, de empregos, de empresas que vão se instalar também no nosso litoral, na nossa cidade, de famílias que vão vir a residir na nossa cidade, movimentando a nossa economia. Então, é toda uma cascata. Eu acho que Parnamirim foi muito prejudicado nos governos anteriores, ao da professora Fátima Bezerra, no que diz respeito a gente foi perdendo aos poucos os nossos potenciais. E aí, baseado nisso, Parnamirim tem hoje Taveira Júnior como deputado estadual, filho do ex-prefeito Taveira de Parnamirim. E durante algum tempo no ano passado se cogitou a possibilidade de o senhor ser candidato a deputado estadual. Seu irmão foi deputado estadual eleito. Parnamirim é subrepresentada no Legislativo Estadual e talvez por isso essas perdas sucessivas? Na verdade, eu não digo só no Legislativo Estadual, eu digo também de representação a nível de Brasília também, né, no nosso Legislativo lá em Brasília, nosso Congresso. Digo também com relação às pautas, inclusive na discussão do próprio Executivo também estadual. Parnamirim nunca é contemplado. Nunca há participação de Parnamirim numa chapa majoritária, não há essa discussão. Então, as forças políticas vêm a Parnamirim, buscam o apoio, os votos, se elegem e depois não há uma contrapartida porque não há ninguém para levantar a mão e dizer, ó, Parnamirim está aqui presente, nós precisamos discutir Parnamirim no seu pleito, no seu plano de governo. Enfim, a gente precisa, de fato, dessa representação. Parnamirim chegou a ter 2 deputados estaduais, era Agnello e Carlos Augusto. Isso. Depois teve Gilson Moura também, que tinha essa afinidade política com Parnamirim. Hoje tem Taveira Júnior, mas a gente precisa, de fato, de uma representação muito maior. Parnamirim, nós estamos falando do 3º maior colégio eleitoral do estado do Rio Grande do Norte.
mais de 140 mil eleitores, com capacidade tranquilamente de eleger 2 deputados estaduais e 1 federal. Então, a gente sofre muito com a ausência de representatividade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte e também no Congresso Nacional. E aí eu vou fazer uma pergunta até mais direta. Essa falta de representatividade é fruto de uma certa omissão da classe política de Parnamirim, que, como o senhor bem disse, aparentemente ninguém apareceu e levantou a mão para dizer: ei, Parnamirim está aqui, é o terceiro colégio eleitoral, a gente quer um assento no lugar das discussões. Está faltando coragem para a classe política de Parnamirim em cobrar isso? Da minha parte, não, porque eu sou um jovem muito corajoso. Quem conhece minha história política sabe os grandes desafios que enfrentei e enfrento diariamente. Eu sou movido a desafios, inclusive tentei aí, a convite do presidente do meu partido, que era Walter Alves, iniciar esse diálogo, obviamente, mas eu faço a minha parte, né? Eu acho que Parnamirim precisa dessa representação. Nesse pleito teremos alguns vereadores que, inclusive, são pré-candidatos. O senhor agora. vai ser candidato? Não sou. Nessa eleição não sou. Ainda tentamos viabilizar lá, tínhamos um grupo lá de 8, 9 vereadores que tinham esse entendimento, mas a gente só consegue fazer as coisas com união de esforços. Não adianta uma força só querer, né, sair. Eu fui candidato em 2022 a deputado estadual, fui o mais votado do PSB na época para deputado estadual, tive quase 4 mil votos só em Parnamirim, 9 mil votos no estado. Foi uma experiência muito positiva para mim, aprendi muito visitando os demais municípios, pude trazer experiências dos municípios para o meu mandato também, mas eu acho que Parnamirim ainda precisa amadurecer muito no que diz respeito a esses pleitos eleitorais a nível de estado. E aí, obviamente, mesmo não sendo candidato, as eleições vão acontecer e político normalmente busca escolher quem vai apoiar naquele período, porque a influência é importante nos processos. Como é que o senhor está pretendendo se colocar? Hoje o senhor está no MDB, não é isso? Partido de Walter Alves, que foi vice-governador e hoje apoia uma candidatura de oposição à governadora Fátima Bezerra. César Maia, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vai estar onde nas eleições? Olha, como eu disse, a gente não faz política sozinho, né? A gente precisa, de fato, de união de esforços. E como eu disse, apesar de Parnamirim não ter pré-candidatos nesse pleito eleitoral, tirando os vereadores que são pré-candidatos a deputados estaduais, nós teremos um alinhamento político com diversas forças, inclusive com a prefeita e parte da bancada de vereadores que compõe a base da prefeita. Iremos caminhar com o pré-candidato Kelps, que tem uma afinidade com o município, exerceu o cargo de secretário, Kelps, que é pré-candidato a deputado federal, conhece o município, tem uma afinidade boa com ele, eu gosto da condução de Kelps. Temos o pré-candidato a deputado estadual, que é Kleber Rodrigues, que já é deputado estadual, também por afinidade, por amizade pessoal. Kleber morou muito tempo em Parnamirim, tem empresas em Parnamirim, está diariamente ali em contato, então a gente tem essa afinidade. Seguirei a governadora, a governadora Fátima Bezerra no segundo voto do Senado, com Samanda, e vou caminhar com doutora Zenaide para o primeiro voto e Alisson, pré-candidato ao governo. Então tá com a chapa já fechadinha Toda ali, fechada. tudo bonitinho, não vai ter surpresa. Quem votou em César Maia já sabe quem César Maia vai apoiar quando as eleições de fato chegarem. Exatamente. Né? Vereador, a gente costuma fazer aqui na nossa entrevista uma espécie de ping-pong. É uma pergunta rápida e uma resposta tão rápida quanto. Então a gente chama de na lata. E aí eu vou fazer a primeira e a gente vai emendar na sequência. Qual é a maior prioridade do Rio Grande do Norte hoje? Saúde. Em Parnamirim também? Também. E quem o senhor considera um nome muito forte para essa disputa de 2026 aqui no Rio Grande do Norte? E aí pode ser em qualquer uma das disputas que estão por vir. Alisson Bezerra. Alisson Bezerra. E quem é que não pode, de forma alguma, vencer as eleições de 2026? Aí o público de Parnamirim e do Rio Grande do Norte vai dizer, particularmente, eu torço para que seja a melhor escolha que possa conduzir o melhor para o estado do Rio Grande do Norte. Vai ficar em cima do muro mesmo, vereador? Essa eu fiquei. Tá certo. E como é que o senhor definiria a política do Rio Grande do Norte em uma palavra? Em uma palavra. Você me pegou essa, viu? É difícil, né? Essa você me pegou. Mas por tudo que o senhor enfrentou, por tudo que o senhor já viveu... Eu vou resumir. Desafio. Sim, Eu acho desafiadora. É desafiadora. Eu acho que qualquer cargo, na verdade, hoje o Estado
vive um cenário difícil, a gente sabe a realidade, inclusive antes do governo da professora Fátima, o quanto ela pegou o Estado deficitário. Então, assim, será um gestor, qualquer que seja, será de muitos desafios a condição do Estado do Rio Grande do Norte. E enquanto político jovem, a gente pode dizer isso, o senhor deve ter inspirações. Sim. O que é que inspira o senhor na política? E aí pode ser na política brasileira, mundial, de Parnamirim, enfim. Olha, eu gosto muito de jovens na política, né? Então, eu gosto muito de João Campos, eu gosto muito da esposa dele, Tabata. Enfim, eu me inspiro muito nesses políticos, o próprio Alisson, eu acho que eles têm uma condução, eu acho que eu fiz esse questionamento, a gente sofreu muito, BA. Durante muito tempo, eu vou falar a nível de Parnamirim, porque nós tínhamos um grupo político que não conversava muitas vezes com o governo do Estado por questões partidárias e ideológicas. E Parnamirim sofreu muito, eu acabei de dizer, com várias perdas. E eu acho que a política ela não é por esse lado, né? Nós vivemos um cenário muito ruim no Brasil, uma política uma corda muito esticada. Eu presenciei isso agora no Congresso Nacional, o quanto as pessoas estão ali muito mais por questões ideológicas e partidárias do que pelo povo realmente, pelo que mais importa, que é devolver o resultado à população. Então, isso me causa um desconforto, né? Eu gosto de políticos independentes de partidos, eu tenho essa condição. Eu tenho, obviamente, as minhas ideologias, as minhas convicções, mas eu acredito que a partir do momento que você se elege, a gente tem que conversar com quem quer que seja, bater nas portas de quem quer que seja, para que a gente possa ter a condução dos trabalhos, né? Ter o segmento. Parnamirim sofreu muito porque o antigo gestor não conversava com a governadora Fátima Bezerra, não conversava em Brasília porque era de outro viés partidário e ideológico. E a gente não pode ter isso, né? Quando você se elege, você é eleito, você governa, você legisla para as pessoas, para o público, para todo mundo, para a cidade. E a gente precisa que a cidade se desenvolva, a gente precisa que a cidade aconteça, o resultado precisa acontecer. E eu acho muito pequeno essa discussão ideológica. E aí, para a gente finalizar, qual o seu sonho? E aí, normalmente a gente pergunta para o Rio Grande do Norte, mas como presidente da Câmara de Parnamirim, vamos dar essa licença poética. Qual o seu sonho, presidente, para Parnamirim? Olha, eu gostaria de ver Parnamirim como a melhor cidade para se viver do estado do Rio Grande do Norte. Esse eu acho que é um sonho político, né, de César. Sonho pessoal eu tenho vários, muitos. E o estado do Rio Grande do Norte, eu acredito que a gente volte a ter um estado muito próspero. Eu torço para isso. Muito obrigado, vereador, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, César Maia. Foi um prazer tê-lo aqui. E depois desse belo bate-papo, a gente encerra a edição de hoje do programa Além da Notícia. Foi bom estar com vocês e a gente se vê na próxima edição. A Navi é uma loja da fábrica que entrega em todo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para outras localidades, acertamos como fazer com o cliente da melhor forma. Navi, fábrica com DNA Potiguar. Detalhes que transformam espaços em história. Entre em contato através do número 849-9979-2187. E todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui no AXRN na TV, com muita música, entrevista, dicas, sorteio, promoção e tudo de bom que você encontra aqui no estado. E é ao vivo, viu? Das 13 às 14 horas aqui na telinha da TV Metropolitana, canal 23.1 e também no YouTube. Você não pode perder. Olá, começamos agora o nosso bate-papo com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, César Maia. César, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço, Bruno, agradecer também o espaço aqui na TV Metropolitana, dizer que a gente está à disposição para conversar um pouquinho sobre Parnamirim, sobre política, todas as ordens. César, esse é o seu primeiro mandato como presidente da Câmara de Parnamirim e seu segundo como vereador, correto? Como é que o senhor avalia o relacionamento da Câmara Municipal de Parnamirim com a Prefeitura de Parnamirim? Porque quem acompanha a política de Parnamirim sabe que na gestão passada houve algumas dificuldades de relacionamento entre o Legislativo e o Executivo. Como é que está hoje? Olha aí, a gente tem avançado muito nesse relacionamento, nessa relação a nível institucional, obviamente, e vivemos um cenário muito positivo. O que é que eu tenho de entendimento, e eu acho que a prefeita também comunga desse mesmo pensamento, é que os poderes eles têm que realmente estar alinhados, né? O Executivo, o Legislativo principalmente, porque se esses dois poderes não se conversam, obviamente a cidade vai desandar um pouco, né? Vai ser ruim o serviço, as pessoas vão sofrer, a cidade sofre com a ausência de alinhamento entre esses poderes. E hoje Parnamirim vive um cenário muito positivo. Eu tenho uma relação muito boa com a prefeita Nilda. Atravessamos alguns percalços nesse caminho, obviamente não fui o candidato dela, mas disputamos a eleição e de forma democrática ganhamos a eleição. E hoje vivemos um cenário muito positivo, acho que o povo de Parnamirim tem observado isso, obviamente, dentro dos processos legislativos que são a favor de Parnamirim, que vai trazer bem para a coletividade, nós temos aprovado, estamos ao lado da prefeita Nilda nesse ponto de vista. Presidente, o senhor é um vereador jovem, 2 mandatos, presidente, médico por formação, mas como saído da medicina para buscar uma carreira política? Você tem políticos da família? De onde é que veio essa viradinha de chave para sair da medicina para a política? Na verdade, eu sempre gostei. Eu comecei no Grêmio Estudantil da Escola Presidente Roosevelt, aqui em Parnamirim, em 2007. Concorremos lá à eleição. Foi a primeira eleição que eu perdi, inclusive, foi essa. A primeira e única? Foi única, verdade. A única perdida até aqui, Foi, então. por poucos votos, inclusive. E aí, posteriormente, disputamos 2. Meu irmão chegou a ser vereador. Minha mãe chegou a ser candidata em 2008, em Parnamirim. Não obteve êxito. Carlos, meu irmão, em 2012 se elegeu vereador. Depois, em 2014, o primeiro vereador a sair da Câmara Municipal de Parnamirim para a Assembleia Legislativa eleito deputado estadual. Não conseguiu a reeleição, mas disputou em 2016 também o mandato de prefeito. Não obteve êxito. Em 2018, não renovou o mandato. E aí, em 2020, eu já era médico concursado de carreira do município de Parnamirim e sempre fui de bastidor, adoro conversar política, tratar, eu gosto dessa parte de articulação política. E em 2020 eu estava como médico lá em Parnamirim, em Passagem de Areia, e a gente começou a ter algumas dificuldades no que diz respeito à saúde, obviamente. E eu lembro que foi assim, questão de dias para terminar o prazo de filiação, eu não era filiado a nenhum partido político, e me filiei, na época de 2020, ao PSD, hoje presidido no estado pela senadora Zenaide. Naquela época era Robson, que era o governador, não era governador, mas era presidente da legenda. Mas eu tinha entendido, Bea, naquela época, que não era só a medicina. Eu já tinha um projeto que levava medicina nas comunidades, que é o Saúde e Ação, mas eu conseguia abranger muito pouco a população, obviamente recursos próprios, e eu não tinha tanta visibilidade na época, um jovem recém-formado. E aí a gente começou a entender que a medicina poderia ser ampliada, a gente tinha uma voz, um alto-falante, digamos assim, com a política, né? E foi a partir do momento que eu decidi. Teve alguns casos, um caso que me marcou muito, foi uma senhora que por meses ficou na unidade e a gente não conseguia dar seguimento a ela, porque ela não tinha, o poder público não chegava junto, né? Eu estava ali como médico, como profissional, mas o poder público ele não chegava com seu dever, com sua obrigação, que era a condução do caso dela. Era uma senhora que ela sangrava tanto, Bruno, que usava fralda, já o absorvente já não conseguia resolver. E aí foi assim um insight que eu tive de que na política eu poderia ajudar muito mais do que só como médico lá do postinho de saúde. É meio que aquele chamado que a medicina traz, a política trouxe para fazer a medicina alcançar as pessoas que não conseguiam ter esse alcance. Seria mais ou menos essa a percepção. Exatamente. E aí, obviamente, eu sempre tive esse viés político, né, de gostar mesmo da política.
E as pessoas sempre diziam, vai ser candidato, seja candidato a vereador, seja candidato. E eu fiquei com essa e cheguei em casa contra todos, que ninguém ficou ao meu lado. Meu pai disse, homem, pelo amor de Deus, você acabou de se formar, não faça isso. Minha mãe, meu irmão, inclusive, Carlos também se posicionou Carlos, que você fala só contrário. para nossos Carlos telespectadores, Maia, Carlos Augusto Maia, isso, que foi deputado estadual. estadual. Isso. E aí se posicionou contrário e eu disse, não, tudo bem, eu vou... Oposição já em casa. Já em casa, eu já saí com menos votos de casa do que na rua. E aí disputei o pleito eleitoral pelo PSD, fui o 10º mais votado, dos 18 fui o 10º mais votado naquele pleito. Fiquei inicialmente numa suplência, porque o partido por 17 votos não fez o segundo, e posteriormente assumi o mandato, poucos meses, 3, 4 meses depois, assumi o mandato naquelas operações que tiveram, do Fura-Fila em Parnamirim, e por coincidência eu era o suplente, um médico no Fura-Fila da Saúde, né? Então, em decorrência da condução do Fura-Fila, consegui assumir o pleito, o mandato de vereador. Aí o que é que mudou? Porque como vereador, dentre os demais, a percepção deve ser uma. Como presidente da Câmara, muda um pouco essa percepção de como o vereador deve atuar ou sua atuação ela ganha outros contornos? Porque é uma responsabilidade a mais conduzir os processos da Câmara, né? Bruno, é uma experiência, tem sido muito especial, assim, acho que é uma experiência que eu estou tendo única, na verdade. Acho que todo político deveria começar como vereador, né, para aprender, estar ali na base, em contato com a população, com as pessoas, com os problemas, né, tentando solucionar. Acho que é uma excelente escola e eu acho que todo mundo deveria começar por aí. Né? Como presidente é uma responsabilidade muito grande, nós estamos falando da terceira maior Câmara do Estado do Rio Grande do Norte, né, serve de referência para diversas câmaras municipais do interior. Então, sempre o pessoal está lá no grupo da FECAM, o que é que o Parnamirim está fazendo, o que é que eles recomendam de atuação. Enfim, a gente tem feito um mandato muito participativo, tentando trazer também as demais câmaras para dentro de Parnamirim, para que a gente possa ampliar esse conhecimento, né, fazer um mandato participativo, mas também compartilhado, né? Eu acho que o peso das responsabilidades ela diminui conforme a gente vai dividindo com os demais, e a gente tem feito esse mandato, inclusive os presidentes começam a ventilar já, não, César, vamos ver a questão do pleito da FECAM, ano que vem já tem eleição, é um cenário que eu julgo ser muito interessante, né, o pleito da FECAM, acho que a gente precisa fortalecer. É a Federação de Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte. Já tivemos um presidente de Parnamirim, o primeiro presidente da FECAM de Parnamirim foi o presidente Voney, que exerceu um mandato de 2 anos, um biênio na FECAM. E agora quem exerce até pouco tempo era o vereador Érico, presidente Érico, e agora é a vereadora Jaqueline, presidente lá de Venha Ver. Né? Então a gente vive um cenário bom de união, de compartilhamento, né, de conhecimento e de decisões também. A gente comentou um pouquinho antes da gente começar a nossa entrevista, vereador, eu fiz um comentário sobre a crise de credibilidade pela qual passa a política brasileira. O Supremo Tribunal Federal com uma rejeição de 57%, o governo federal com uma desaprovação acima de 50% e o Congresso Nacional com uma desaprovação de cerca de 60%. Num cenário como esse, o senhor pontuou que percebe que as pessoas, de certa maneira, os vereadores, de certa maneira, têm alguma dificuldade em muitas situações de se conectar com o dia a dia e que um político precisaria passar por essa função para poder entender melhor como funciona a atuação e a representação parlamentar. Você acha que a política brasileira, de maneira geral, ela está desconectada da realidade e está muito focada na polarização ideológica? Muito, concordo. Estive em Brasília agora, recentemente, inclusive durante essas votações importantes que tiveram recente aí da indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, a rejeição do Senado, eu estava inclusive no Senado nesse dia, vejo um cenário assim, um pouco ruim para os cargos eletivos, para quem exerce os cargos eletivos, obviamente, porque a gente acaba entrando no mesmo bolo, no mesmo pacote. Eu fiquei impressionado, comentei com meus colegas vereadores agora que estavam em Brasília, o quanto a gente tem político que eu intitulei TikTok. Os caras estão ali fazendo, às vezes, uma matéria tão importante, mas o mais importante para eles naquele momento é fazer o corte, o melhor corte para publicar na sua rede social e sair como se fosse o grande defensor da pátria, enfim. E eu fiz essa análise lá, eu acho que a gente vive um cenário
a população desacreditando realmente da política. E olha, Bruno, é tão importante os poderes, em especial o poder legislativo, ao qual faço parte, o quanto é importante para um município ter o poder legislativo fortalecido, o poder legislativo atuante, né, fiscalizador realmente, exercendo as suas funções e suas atribuições, e o quanto a população perde em não participar, por exemplo, do Poder Legislativo, de não ir na Câmara Municipal, de não ir às sessões legislativas, de não participar de audiências públicas, de emitir realmente a sua opinião. Eu costumo sempre dizer lá na Câmara Municipal que eu fui eleito, represento uma parcela da população, obviamente, mas eu não posso emitir unicamente e exclusivamente a minha opinião pessoal, certo? Eu preciso, e por vezes eu abro caixinha de perguntas na minha rede social para saber a opinião. Tá tramitando isso aqui, vai entrar uma matéria aqui, qual a posição de vocês? O que é que vocês acham? Vamos discutir sobre isso. Eu acho que a participação popular fortalece o poder legislativo e eu diria que pena de uma sociedade onde esses poderes não possam executar suas funções legitimamente. E aí, até reiterando, de certa maneira, esse questionamento e trazendo para a realidade de Parnamirim e das câmaras municipais aqui do Rio Grande do Norte. De que maneira a Câmara, propriamente dita, pode promover essa aproximação com a sociedade? Porque, querendo ou não, a formação intelectual e a formação do conhecimento formal, ela pode oferecer esse interesse pela política. Mas se o poder estiver muito distante, as pessoas não vão saber como se aproximar disso. Então, como é que a Câmara Municipal de Parnamirim pode promover essa aproximação com o cidadão? Olha, nós temos feito esse exercício desde o primeiro dia. Nós colocamos, inclusive, o novo slogan da Câmara é a Câmara mais próxima de você, mais perto de você. Nós temos uma cultura, Bea, de que o político ele está em um patamar, em um pedestal, digamos assim, um patamar diferente da sociedade, que essas pessoas são inacessíveis. E é justamente isso que a gente precisa aproximar. Eu acho que o vereador ele é o político, é o agente eletivo mais próximo das pessoas, que está mais acessível. E, ao mesmo tempo, ainda tem essa cultura. As pessoas têm medo de ir à Câmara Municipal, as pessoas têm medo de abordar o vereador, de conversar. Eu sinto isso nas ruas. Às vezes as pessoas me reconhecem na rua e têm medo de vir aqui conversar, emitir uma opinião, de dizer o que está acontecendo na sua rua. Quem sabe a realidade do seu bairro, da sua rua, é aquelas pessoas que residem ali, que moram ali. Então, a Câmara Municipal tem feito esse exercício desde o primeiro dia, essa nova legislatura, essa nova gestão, de tentar aproximar das pessoas. Nós estamos fazendo isso de diversas formas, seja levando, por exemplo, a Escola do Legislativo a cursos profissionalizantes, como fizemos agora, para 40 mulheres em situação de vulnerabilidade social, mães solo, mulheres que foram vítimas de violência, seja ela física ou qualquer outro tipo de violência, formação de um curso de cuidador de idosos para essas mulheres, nós fizemos agora a primeira turma que foi formada, seja através do PROCON da Câmara, que nós temos agora, fizemos esse ano o segundo mutirão 100% virtual, trazendo mais de 1.000 pessoas de Parnamirim para exercer o seu direito, cobrar o seu direito, tendo esse suporte do nosso time de procuradores lá da Câmara Municipal. Temos a emissão de RG, que todos os meses mais de 1.000 RGs são emitidos dentro da Câmara Municipal e de uma forma descentralizada, levando para os bairros também todas essas ações. Você diria que à frente da Câmara, nesse pouco mais de um ano, você está como presidente, seria talvez um dos principais legados que você tenta construir para deixar esse processo de aproximação do legislativo com o cidadão? Esse é meu principal desafio. Eu trabalho isso todos os dias. Deixar a Câmara mais próxima e, ao mesmo tempo, mais humano, um poder mais humano, mais empático, que sinta a dor realmente das pessoas. Não adianta eu estar ali naquele espaço, naquele plenário, bonitinho, de terno, gravata, legislando por uma situação que está acontecendo na UPA sem sequer ir à UPA, sentir na pele a dor daquela pessoa que está lá, aquele paciente. Então, eu acho que a política, ela, ao mesmo tempo que hoje está muito profissional, a gente precisa não esquecer o lado humano, a gente precisa resgatar esse viés humano e empático da política. A gente falou um pouco sobre a atuação da Câmara, mas eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, e o senhor vai me responder já já, que é o seguinte: como é que o senhor, enquanto político, vereador que fiscaliza o Executivo e presidente da Câmara, avalia a gestão municipal da professora Nilda em Parnamirim? Mas o senhor me responde só no próximo bloco. O Além da Notícia volta daqui a pouquinho.